A Igreja de Cristo não é um mercado. Nós vamos falar sobre isso nessa live, um tema muito profundo, e eu tenho certeza que o que nós vamos falar aqui vai agregar a você conhecimento, maturidade espiritual, maturidade das bases ou da base da fé cristã. Seu relacionamento com Deus não será o mesmo. Sua ótica, sua perspectiva, sua mentalidade após essa live. Pode ter certeza disso. Boa noite a todos que estão entrando aí. Nós tivemos um probleminha, tivemos que sair, voltamos. Então estamos um pouquinho atrasados porque eu não estava conseguindo compartilhar a live. Eu peço a vocês, por gentileza, quem puder, que clique nesse coraçãozinho aí, o máximo que você puder. Se por alguns segundos, uns 30 segundos ou por um minuto, você puder clicar aí, todos vocês clicarem nesse coraçãozinho, e principalmente, porque quanto mais você clica, você curte, então o Instagram, a live ganha força e ele vai avisando que nós estamos ao vivo para mais pessoas, ok? E quando você clica nesse aviãozinho, você deve saber, só mesmo para quem não sabe, se alguém não sabe ainda, aparece uma lista de pessoas que você segue e aí você pode enviar a live para essas pessoas. Por isso que nós tivemos que sair e entrar novamente, porque estava dando erro aqui. Quando eu clicava, eu já estou fazendo isso agora, estou escolhendo algumas pessoas, eu não vou mandar para muita gente não, para não falhar de novo. Tá aqui, mandei, parei aqui, me ajuda. Enviado com sucesso. Vamos lá. Eu mandei para 10 pessoas. Agora eu vou mandar para mais 10. Enquanto eu estou mandando, fala aí, Michele. Cumprimento o pessoal aí. Olá, boa noite. Quando eu mando aqui, a gente continua aparecendo, né? A gente não está vendo vocês, mas a gente aparece para vocês. E aí, Michele, essa live, Ih, tá falhou de novo. Deixa o povo... Essa live aí vai ajudar, não vai? A lógica da religião, devagarinho, mandei para 5, agora aceitou. Na lógica da religião, na perspectiva da religião, de sistemas religiosos, as pessoas... Tá dando certo agora, hein? Tô tendo que compartilhar aos poucos, gente. Me dê só mais 2, 3 minutinhos para eu entrar no tema, tá? Não tô enrolando, não. É porque eu tô tendo que mandar... Onde eu parei, Michele? Eu tô tendo que mandar devagarinho. Vai ter gente que vai receber 2 vezes, né? Não tem jeito, eu não sei. Não tá aceitando que eu mande para muita gente, Cida. Parei na Cida, vamos lá. Foi enviado com sucesso. Vamos lá, quem puder fazer o mesmo, clica nesse aviãozinho e vai mandando de 10 em 10. Antigamente eu conseguia mandar para todo mundo de uma vez só, né? Hoje eu não sei por que tá dando esse problema. Não sei se mudou, atualizou alguma coisa. Então, gente, na lógica da religião, as pessoas são produtos, aliás, as pessoas são clientes, as bênçãos de Deus são como se fossem produtos. E Deus é o atendente. É sobre isso que a gente vai falar. Porque a Igreja de Cristo não é assim. A Igreja de Cristo não é mercado. A Igreja de Cristo não é empresa. Não é curso de coach. A Igreja de Cristo é a Igreja de Cristo, né, Michele? Exatamente. E muitas pessoas acabaram, até a gente, né, muito tempo aprendeu que a gente tinha a capacidade de cobrar a Deus, né, colocá-lo na parede e exigir que ele fizesse alguma coisa na nossa vida por conta da justiça que nós achávamos que vivíamos, né? Quando não há um justo sequer, está escrito. Existem várias passagens que o próprio Jesus, né? Por isso que a gente precisa conhecer o Evangelho e estar com as palavras de Jesus no nosso coração mesmo, guardadas para, como nós falamos até
na última meditação que a gente está mergulhando no Evangelho, né? E estamos no livro de Mateus, lá no capítulo 4, na tentação de Jesus. E Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus, né? Porque o diabo tentou ele com versículos isolados, né? Mas a gente já falou sobre isso em outras lives, em outras ocasiões, sobre a importância da gente não se deixar levar por versículos isolados e sempre ir pelo contexto, né? Pelo teor da mensagem, enfim, pela intenção, porque versículos isolados foram usados até mesmo pelo diabo para tentar Jesus. Mas como Jesus conhecia toda a Escritura e aquela palavra, as Escrituras estavam guardadas com ele, ele não se deixou levar, não caiu em tentação. E não fez de acordo com o que o diabo estava sugerindo, né? Mas isso, quando a gente está na ignorância, a gente às vezes faz coisas que, sem saber, a gente aprendeu errado e acaba fazendo. Mas, e Deus não considera, Deus tem misericórdia, né? Ele não considera a nossa ignorância. Mas não é assim que ele nos atende, né? Porque até a gente pode citar, por exemplo, quando Jesus fala lá do publicano e do fariseu, né? Segura aí só essa parte do publicano. Já tô entrando, já quero falar. Era uma introdução enquanto eu compartilhava, foi embora. Que bom. Eu só quero passar para vocês, boa noite a todos, como que nós vamos abordar aqui o tema. Então, já entramos no tema, já entramos no assunto. Você parou no fariseu e publicano, não esquece. Nós vamos dividir essa live aqui em 3 partes. 3 partes, tá? Vocês podem compartilhar também colocando o arroba de algumas pessoas, tá? Então, a primeira parte da live, nós vamos falar da parte do ser humano que trata a igreja como mercado. E vamos falar da parte positiva, de pessoas que não fazem isso, tá? Vamos falar dos 2 lados, positivo e negativo, mas da parte do ser humano. Porque muito se fala da liderança, né? Da liderança dessas igrejas. Infelizmente, não é uma, não são 2, 3, 4, 5. É um grupo muito grande, na maioria igrejas neopentecostais, não estou generalizando, maioria, não todas. Existe uma razão, para você entender isso, você tem que estudar basicamente o cristianismo, a história. Lá no grupo Mergulhando no Evangelho, quem está acompanhando a série Mergulhando no Evangelho, nós prometemos ainda, entre hoje e amanhã no máximo, nós vamos indicar 2 livros que falam sobre isso, para que as pessoas, nós entendamos a história do cristianismo, como surgiu essas igrejas neopentecostais, como que surgiu o neopentecostalismo, que veio do pentecostalismo, mas algumas igrejas desceram ladeira abaixo. Existem algumas igrejas que elas são o pior do neopentecostalismo, e elas são nocivas. Ajudam porque pregam a palavra, porque Deus, ele muitas vezes age na misericórdia, na fé, na sinceridade do povo, né? Do povo, das pessoas, mas na sua totalidade é nocivo. Bem, são sistemas religiosos. A gente vai falar sobre isso. Então, a primeira parte, nós vamos falar do ser humano, porque não dá para isentar o ser humano, não dá para nós nos isentarmos. A gente tem que ter autorresponsabilidade, entender que se tem demanda, né? Se tem igrejas, se tem essa oferta, é porque tem demanda. Se tem esse tipo de igreja que cresce cada vez mais, esse movimento neopentecostal, é porque tem gente dando ibope, dando atenção, tem gente sendo atraído por isso. Então, a primeira parte da live a gente quer falar disso, das pessoas que se deixam levar. Esse é o primeiro ponto, primeira parte da live, as pessoas. Na segunda parte nós vamos falar da igreja, da liderança, desse sistema religioso que
prega mensagens que as pessoas pregam mensagens e tem modus operandi que as pessoas gostam, né? Que são atrativos, são lucrativos, e por isso o sistema não quebra e, pelo contrário, cresce. Então, na segunda parte, nós vamos falar da igreja, né? Entre aspas. Da igreja, entre aspas. E vamos falar da parte boa, que é a igreja de Cristo. Aí não é entre aspas, é a verdadeira igreja. E por último, a terceira e última parte da live, nós vamos falar a respeito dessa gravidez, né? Michele está grávida, nós estamos aí para dar luz, e vamos falar da comunidade cristocêntrica, ok? Vamos falar de coisas muito boas também, não só denunciar, criticar, mas falar também da solução. Não só apresentar o problema, né? Ou os problemas, mas apresentar a solução e dar direção para os sinceros, para as pessoas. A gente tem recebido muitas mensagens. Não é exagero, gente. É por causa das postagens, das lives, dos vídeos, do conteúdo, tanto no Instagram como no YouTube, de pessoas perguntando como encontrar, onde tem, na cidade tal tem, você me indica aqui, me indica ali, aonde tem, onde encontrar, como que é. Mais importante do que falar nomes, mais importante do que falar, olha, essa aqui, essa não, essa sim, até porque eu não sou juiz, eu não sou o dono da verdade, eu não conheço todas. Não é nem questão de ser juiz, porque a Bíblia fala que a gente pode julgar, que a gente tem que julgar, mas com reta justiça. Não tem problema julgar. A Bíblia condena o julgamento hipócrita e o julgamento sem conhecimento de causa. Agora, o julgamento bíblico, a Bíblia aprova e isso é reflexo, consequência de amor, de verdade, de coragem. A Bíblia fala para a gente fazer isso, julgar na reta justiça. Então não é nem questão de ser juiz, é questão de realmente não conhecer, de não saber. Então é muito mais profundo, é mais eficaz que a gente oriente, explique o que é uma igreja cristocêntrica, o que não é, e aí as pessoas com conhecimento, com o entendimento, com a noção, decidam a partir do conhecimento que receberam. Isso é muito melhor, porque a gente não está aqui querendo que ninguém se prenda a nós, querendo que ninguém dependa de nós. A gente quer que vocês pensem, reflitam, questionem. Tem uma maturidade espiritual. É isso. Saber avaliar. E a gente só consegue essa maturidade espiritual quando a gente tem conhecimento, profundo interesse, né, de conhecer verdadeiramente o Evangelho, que são os ensinamentos de Cristo, né, de Jesus. Exatamente, é isso aí. Então vamos lá. Primeira parte que eu separei aqui, como eu falei, a parte do ser humano que trata a igreja como mercado, né, como um consumidor. Vamos falar aqui da parte negativa, né, disso tudo, porque isso está muito ligado à ganância das pessoas, né? Nós somos tentados pela nossa cobiça. A gente tem que assumir isso, tá? Nós temos, você precisa entender essa doutrina que é bíblica da depravação do ser humano, da depravação total. E a Bíblia é muito clara com respeito a isso. Desde Adão, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza que tende ao errado, que tende ao pecado. Então essa é a nossa natureza, Michele, essa carne, ela cobiça, ela inveja, ela é hipócrita, ela quer se alimentar, ela quer prazer, ela não quer ser confrontada, ela gosta de mensagens que massageiam o ego. Essa carne, né, que muitas... Aí nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos um grupo de pessoas que ainda é carnal e está lutando. Algumas nem estão lutando, nem tem esse conhecimento, são carnes. Tem um grupo, vamos até aumentar o número, não só dois grupos. Tem um outro grupo de quem é carne, mas não nasceu do Espírito, mas está conhecendo agora a palavra, não se rendeu, não morreu para si, portanto não nasceu de novo, porque para nascer de novo tem que morrer para si, tem que crer
em Jesus, e esse crer é se render, é uma fé comprometida, não é só levantar a mão, não é só dizer eu creio, não é só aceitar de boca, é realmente uma redenção. E tem aqueles que nasceram de novo, porque se renderam. Esses que nasceram de novo, a carne não os domina, mas ela está ali, a luta contra ela é diária. Não domina mais, como antes de nascer de novo dominava, falava mais alto, ganhava a maioria das disputas contra o espírito. Hoje, o espírito, porque a pessoa nasceu de novo, nasceu do espírito, ela é espiritual, o espírito prevalece. Então o espírito tá aí para ganhar essa disputa contra a carne, mas se ela vacilar, não ter uma vida espiritual ativa, uma comunhão, uma relação com Deus, pode ser que essa carne fale novamente mais alto em alguns momentos. Então, é a luta da carne com o espírito. Então, essa carne quer mensagens que massageiam o ego, essa carne quer mensagens... Vai fixando aqui alguns comentários para a gente poder ler. Essa carne, deixa eu já fixar aqui um outro. Essa carne quer facilidade. Como eu disse, essa carne não quer ser confrontado. Essa carne quer receber, não quer dar. Essa carne quer receber, não quer dar. O que mais que essa carne quer? Essa carne... Ela é egocêntrica. Vai comentando mais. Ela é egocêntrica, ela não é humilde, ela tende a orgulho, ela tende a se sentir superior, ela tende a querer que as coisas... Ela quer que Deus, pessoas que tratam por causa da carne, se deixam levar pela carne e tratam Deus, tratam a igreja como mercado, elas querem chegar na igreja como se tivesse com um carrinho de compras, parar e escolher os produtos como as bênçãos de Deus e encher o seu carrinho. Elas querem ser servidas. E por que a religião tem culpa nisso, né? Porque ela cria essa ideia de que Deus, você vai usar Deus para conquistar as coisas que você quer, para chegar no lugar que você quer, né? Então, muitas pessoas que escolhem, que não entendem ainda, né, que o caminho para a realização, para a conquista, né, para o sucesso saudável, né, na sua carreira, na sua vida de um todo, é a base do esforço, do sacrifício, de você estudar, de você se capacitar, se profissionalizar, enfim. Trabalhar, né? Então, essas pessoas que ignoram essas coisas, elas olham, né, ali na TV, na propaganda, um Deus que pode mudar que pode mudar o seu casamento, que vai te dar uma vida financeira de sucesso, que vai te prosperar, que vai fazer você reinar, né? Que hoje a moda é essa, né? Você vai reinar aqui nesse mundo. Deus te escolheu para reinar. Para reinar, para governar. Para governar. Tome posse. Você vai aí vencer, você é capaz. Esse tipo de mensagem. Então a pessoa olha para essas propostas, né? E isso é atrativo. Nossa, eu vou lá e esse Deus vai me dar tudo que eu quero, né? Tudo isso. Né? Como se fosse um passe de mágica, né? Ou que você pudesse comprá-lo. Tem muito a ver com isso, com mágica, com imediatismo. É a carne, imediatismo, ansiedade, ganância, enfim. Eu até comentei isso na outra live que nós fizemos. Isso nos lembra aquela música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser. O cara lá de cima olha só, vai me dar. O cara lá de cima vai me dar. Quer dizer, tudo que eu quiser. Seja feita a minha vontade e que o Senhor se vire aí no céu, mas a minha vontade tem que ser feita. Então, esse tipo de relação é onde eu me coloco, onde o ser humano, pela religião, por muitas igrejas, ou por si mesmo, é colocado ou se coloca no centro das atenções, a evidência. E Deus, que é o único que tem que estar no centro e nunca deve sair dele, né? Toda a glória é para Deus. Ele tem que estar no centro. Então, ele é tirado do centro, ele é literalmente tirado do centro e no centro fica a pessoa, ou fica a instituição. Ainda tem isso também, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Estamos falando primeiro das pessoas, né? Da pessoa. E aí, como a Michele falou, não é... A coisa se inverte.
Porque é para que nós nos coloquemos à disposição de Deus, nos entreguemos a Ele, para Ele nos usar. É para que seja feita a vontade dEle. É para que Ele, Romanos 11 diz que tudo é para Ele, por Ele, é dEle, todas as coisas, é dEle. Então, é que seja feita a vontade dEle, é para a glória dEle, e eu me coloco à disposição dEle, para que Ele me use. Ele me use. E seja feita a vontade dEle. Quando nós temos essa visão consumista, essa relação interesseira com Deus, então sai o Ele, conforme está escrito, que tudo é dele, para a glória dele, e entra o eu. Entra o eu. Aí é o perigo dessas mensagens. A gente não está falando aqui só de mensagem, mas mensagem, louvor e os modos operandes da igreja deve ser cristocêntrico. Cristocêntrico significa Cristo no centro, a glória toda dele, ele em evidência, que ele diminua, como disse João Batista, que eu diminua para que ele cresça. Então é isso, ele e eu. O eu diminuindo, o eu mortificado e o ele glorificado. E a gente vê isso, que essa teologia, né, que inverteu as coisas, né, que fez de Deus o nosso servo, se reflete até em algumas músicas, né, que a gente já até viu por aí, né, já cantamos, mas que se a gente for perceber, tem uma música, Marcelo, que você já deve ter ouvido, já conhece, mas se você conhece verdadeiramente a mensagem do Evangelho, no fundo, ela não engoliu. Eu não sei se você vai lembrar, ou se você tem várias, né? De qual que você está falando? Se você já cantou, já percebeu isso, ou já teve essa sensação que tinha alguma coisa errada nessa letra. Já ouviram o Sabor de Mel? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Então, assim, se a gente tá com o ego inflamado e quer mostrar, quer provar para as pessoas, né, que Deus é comigo e que Ele me honra e que eu sou filha dele, escolhida, e o mundo vai ver, então quem te ajudou vai estar na plateia e eu vou estar no palco e ela vai aplaudir. Então, assim, não sei se você já ouviu essa música, mas quando eu ouvia, não descia muito bem, porque ali parece uma conotaçãozinha sutil de vingança, né, de querer mostrar. Quando, na verdade, Marcelo, a gente vê que o próprio Senhor Jesus, tem uma passagem lá em Filipenses que fala assim, né, que embora sendo Deus, não considerou... Filipenses o quê? Filipenses capítulo 2, versículo 6, 11. Deixa eu só ler aqui um comentário, antes da Michele ler. Cadê aqui? Tem um comentário de alguém pedindo pra gente fazer uma live aqui da Joyce. Vamos fazer, Joyce, vamos fazer não só live, mas vamos produzir conteúdo sobre isso. Nós vamos nos aprofundar nesse assunto aí, tá? Bem, já vou entrar nisso aí, Joyce. Já vou falar um pouquinho sobre isso aí. Vai, lê aí, Michele, essa passagem. Diz lá em Filipenses, olha a diferença. Que Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 11. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. A Deus era algo que deveria, poderia ser algo que deveria se apegar, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, quando Jesus, nessa passagem ali, ele dá o exemplo, e várias outras passagens que ele fala que quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, que quem
né, quer ser o primeiro, né, vai ser o último, quem quer ser o Senhor, né? Enfim, ele já repreendeu já os discípulos que eles queriam. Você deve lembrar também daquela passagem que ele repreendeu, né, os discípulos, a mãe dos discípulos, né, pediu para um sentar à direita e outro à esquerda. Você tá doida? Você não sabe o que tá pedindo? Em outras palavras, né? Jesus estava falando para ela. Então, assim, isso é muito do ser humano, do ego, porque as pessoas ainda tinham ranço porque elas não conheciam a Deus plenamente. É isso que é o mais profundo no Evangelho. Porque Jesus revelou Deus na sua plenitude. Qual é o caráter de Deus, a essência de Deus? E ele nos ensinou para a gente ser semelhante a isso, para ser semelhante a ele. Isso que é ser um cristão de verdade. E a ordem não pode ser invertida. Quem é que não conhece a passagem? Quem não conhece? Que diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino e a sua justiça. Quem não conhece? E que diz que as demais coisas seriam acrescentadas. Só que, na prática, há uma inversão. Há uma busca. Quando a ótica é de igreja como mercado, e Deus atendente, ou Deus garçom, igreja, empresa, me beneficiar, receber, usar Deus, querer determinar dia e hora para Ele me atender, querer determinar que as coisas aconteçam no meu tempo, no meu jeito, minha vontade, isso é a inversão dessa passagem. Eu estou buscando, em primeiro lugar, as demais coisas e que o reino seja acrescentado. Isso não vai acontecer, porque a passagem não é essa. O ensinamento não é isso, o princípio não é esse. Então nós não podemos inverter. Até aqui, fez sentido para vocês? Deu para entender que não dá para a gente falar é culpa do sistema religioso, é culpa da religião, é culpa de líderes, pastores evangélicos que fazem igreja desse modo, que propõem isso, que querem que as pessoas venham à igreja por isso. Não dá para a gente falar que a culpa é somente essa, ou deles, né? ou nossa, ou dos pastores do sistema religioso. A culpa começa pelo próprio ser humano que é atraído, que cai na isca, né? Por causa da sua cobiça, porque nós somos tentados pela cobiça. Há uma tentação de um evangelho antropocêntrico, que é o homem no centro ao invés de Jesus. Cristocêntrico é Jesus no centro, antropocêntrico é o homem no centro. Então, essas igrejas, essa mensagem, esses modos operantes antropocêntrico, ele faz sucesso porque tem gente que valoriza, que dá atenção, que procura, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos mudar, nós precisamos, por isso a necessidade da evangelização dos evangélicos. É isso que nós entendemos. Porque se os evangélicos, se os cristãos estivessem bem esclarecidos com respeito ao evangelho, a essência do evangelho, que ele é cristocêntrico e não antropocêntrico, então as pessoas não cairiam nisso. As pessoas não procurariam. Mas procuram muito. Procuram muito. As igrejas com esses modos operantes são as mais atrativas, são as que mais têm gente, são as que mais são acompanhadas, mais buscadas. Muito bem. E aí alguém pode dizer o seguinte, o Michele, mas tem uma passagem que Jesus fala para o povo, vocês estão me buscando pelo pão que vocês sabem que eu tenho para dar para vocês. Vocês não estão vindo até a mim, me buscando não, vocês não estão vindo até a mim por mim. Não é por mim. Vocês não estão me fazendo como centro da vida de vocês, da busca de vocês. Vocês estão me buscando, vocês estão vindo a mim pelo que vocês estão querendo de mim, né? Aquilo que nós falamos, vocês querem me usar. Muito bem. E aí, o pão no sentido de bênção, você come, daqui a pouco acaba. E você sempre vai estar precisando.
A água que você bebe no sentido de bênção, você bebe e daqui a pouco está com sede de novo. Mas Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele é o pão da vida. Quando a pessoa foca no pão que ele é e não no pão que ele tem para dar ou para multiplicar, então ela recebe ele, o pão, a sua presença, e é claro que a essa pessoa não vai faltar o pão. Não vai faltar o pão. Como pai se relacionando com o filho, como pai que tem poder de multiplicar e que está vendo que aquela pessoa, o foco, a prioridade verdadeiramente é ele, então ele vai fazer o pão, o maná vir do céu, ele vai abençoar, ele vai, é claro, como você falou, com a cooperação da pessoa trabalhando, se capacitando, lutando, fazendo sua parte, ele inspira, ele abençoa, nós cremos nisso, nós cremos num Deus abençoador, nós cremos num Deus que tem poder de multiplicar sim, nós cremos no poder de Deus, claro que nós cremos, mas o que nós estamos aqui passando é o motivo pelo qual eu vou na igreja. Com que ótica eu vejo a igreja? Na igreja, e a gente tem que diferenciar, esse é um assunto para uma outra live, a igreja institucional. Se você diz assim, eu estou machucado, eu não estou congregando, eu não estou indo para lugar nenhum, mas você tem que saber diferenciar que igreja que te machucou. Porque a igreja de Cristo não machuca. A igreja de Cristo, o fardo é leve. A igreja de Cristo você encontra amor, união, congregação, compartilhamento, serviço, amor, um ajudando o outro. A igreja de Cristo não te machucou. Alguém pode ter te machucado. Cristo não te machucou. A igreja de Cristo jamais te machucou. Uma pessoa pode ter te machucado. O sistema religioso, a igreja institucional, a igreja mercado, a igreja empresa, pode até ter te machucado. Cristo não. E Cristo está pronto para restaurar você, para curar você, para cicatrizar suas feridas, para te renovar, para te limpar, né? Para te ajudar, para te levantar. Que fique claro isso. Na igreja de Cristo você encontra amor e cura, tá bom? O pão da vida quer te alimentar, a fonte de águas vivas quer te saciar para sempre. Para sempre. Então, o pão que ele tem para dar, o pão multiplicado, a água para beber, as bênçãos, né, as demais coisas, isso são secundários. Secundários. Aí o que acontece? Mas então, essa parte mais forte agora da live. Essa parte até agora que eu vou falar é a parte mais forte por enquanto da live. Pode ser que tenha depois, ainda nessa live, outra coisa supere, mas essa parte aqui é a mais forte. Aí alguém pode dizer, mas então vamos atrair as pessoas, porque essa é a mentalidade da igreja mercado, da igreja do comércio. Vamos atrair pessoas... Que era o que nós pensávamos, né? Muito. Sim, antes da metanoia. A gente não tinha vivenciado, né? Não tínhamos ainda a conhecimento. E também a experiência, né? De anos ali que a gente passou e conviveu, sentiu as dores das pessoas e tudo mais. E a dificuldade que era de fazer uma pessoa realmente focar no principal, no reino. Porque as pessoas, geralmente, elas foram ali com a intenção de resolver o determinado problema, né? Ali que estava proposto. Isso, exato. Porque isso ia foi ser proposto. Resolvido. Então, é aí que eu quero chegar. Então vamos usar como estratégia, se a igreja, se nós como igreja não podemos ficar incitando, ficar motivando, ficar atraindo pessoas pelas bênçãos, né, por interesse, porque a culpa, agora a gente vai inverter. Agora vamos entrar na parte onde a culpa também é de quem prega. É de quem prega, é dos pastores, é da liderança das igrejas evangélicas, enfim, das religiões, a culpa dos religiosos, principalmente em cargo de liderança, e eu já tive essa culpa. Eu já participei disso, por ignorância, não por malícia, não por má intenção, não por mau caratismo, mas por falta de conhecimento e de ignorância. Antes de nós entendermos, antes de nós mergulharmos, antes de passarmos pela metanoia. Então, vamos fazer aqui uma estratégia, vamos fazer isso, existem várias estratégias, vamos falar de uma forma, vamos fazer programas, ou vamos
evangelizar entre aspas, de uma forma que atraia como estratégia. Ainda que não seja o correto, ainda que não seja o puro, ainda que não seja de uma forma como o evangelho mas é só para atrair, só para a pessoa chegar. Depois que ela chegar, a gente ensina o correto. Então vamos atrair as pessoas pelas bênçãos mesmo. As pessoas são interesseiras, então vamos mostrar a elas que elas, vindo aqui, vão resolver esses problemas. Não é isso que o povo quer? O povo quer resolver problema. Então vamos propor a solução dos problemas. O povo quer ter as suas necessidades atendidas. Então vamos propor que as necessidades serão atendidas. Vamos abrir a igreja, vamos fazer bastante reuniões, né? Em muitas igrejas tem várias reuniões para isso, para cada área, para propor a solução de problemas, para que as pessoas tenham suas necessidades atendidas, para que as pessoas sejam respondidas, para que as pessoas encontrem solução, felicidade, bem-estar e etc. Quer dizer, as pessoas sendo colocadas no centro. Jesus sai do centro e a pessoa vai para o centro. É tipo a igreja ao gosto do freguês. As igrejas que não são cristocêntricas é assim, igreja ao gosto do freguês. Então, quem é você? Qual é o teu caso? Qual é o teu problema? Você está com problema aonde? Em quê? Qual é o teu sonho? O que você precisa? Aqui nós temos tudo isso. Você vai receber tudo isso. Então, esse é o problema. Ainda que depois mude, ainda que seja só uma estratégia para atrair e depois mude, mas já tem um problema, porque a pessoa está iniciando pelo motivo errado. O motivo pelo qual a pessoa está vindo a Deus é errado. Ah, mas eu posso falar? Talvez você pergunte, Marcelo, mas quando eu estou falando com alguém e quero convidá-la para vir à igreja, eu posso falar para ela da cura? Eu posso falar para ela, por que não? Jesus não cura? Eu creio que sim. Eu posso falar para ela que uma oração pela família será feita, né, que a gente pode pedir a Deus para abençoar a família? Por que não? Eu creio que Deus, ele se importa e quer abençoar as famílias. Mas isso como algo secundário. Isso são as demais coisas que serão acrescentadas. Essa não é a proposta, essa não pode ser a minha forma de propor, dizendo, vem aqui para você receber isso. Vem aqui para você receber isso de Deus. Vem aqui por isso. Não, isso é secundário. A proposta é, vem aqui para você buscar a Deus. Vem aqui para você aprender a palavra de Deus, para você se conhecer, saber qual é a sua identidade em Cristo, saber que existe um Deus que te ama, que deu a vida por você, que tem um plano na sua vida, um plano de salvação, e nesse plano inclui também, ele sabe das suas necessidades, ele sabe o que você está passando, ele sabe da sua dor, ele sabe, essas coisas vão acontecer também no tempo dele, de acordo com a vontade dele, sem ansiedade, sem imediatismo, sabe, sem ganância. Isso. Vem para buscá-lo. Exato, e é uma coisa assim, que não é só na igreja que ele pode te dar. A gente precisa levar as pessoas a um nível de relacionamento com Deus, de amor, de pedir essas coisas, buscar pelas suas necessidades, não só na igreja. Porque não faz diferença se você orar lá na igreja ou orar no seu quarto secreto. Está escrito, ora, fecha a porta e o teu pai que te ouve em secreto te recompensará em público. E esse pai sabe o que você vai pedir antes mesmo de você falar. Né, de falar. E quando uma pessoa vem para buscá-lo, buscar o pão da vida que ele é e não o pão que ele tem, então ela já está vindo pelo motivo certo. Ela já está vindo pela intenção correta, ela já está começando bem. Já está começando bem. A pessoa, muitas vezes, ela perdeu o casamento por atitudes erradas, por um caráter, um desvio de conduta, de caráter. Ela tem passado... aí a pessoa que vem pela dor, ela chegou numa situação, né? De uma sequência de iniciativas e tomadas de decisões erradas devido ao caráter dela corrompido, exato, devido ao pecado. Qual é a maior necessidade dessa pessoa? Ela está cheia de problema. Ela está cheia de problema, mas qual é o maior problema dela? Ela tem que ser transformada. O maior problema dela é ela. O maior problema dela é a natureza dela.
as pessoas pensam que o problema dela é sentimental, é financeiro, é trabalho, é casamento, é filho, isso, aquilo. Não é, gente. O nosso maior problema somos nós. Nosso maior inimigo somos nós. É o que a gente falou no início da live. Essa carne aqui que a gente luta, essa carne corrompida. A gente precisa vencer essa carne, a gente precisa trocar de natureza carnal para espiritual. Vamos fixar aqui. Se a gente resolver esse problema, quer dizer, se a gente se resolver, esse é o problema maior. Esse é o problema principal. Se a gente resolver esse, que somos nós, ou seja, se a gente se resolver, então a gente resolveu o principal problema. As pessoas precisam entender isso. E elas não precisam ter 1 ano de igreja para entender isso. 2, 5, 10, 20. Elas podem entender isso já no convite para ver. Já na primeira reunião. Porque elas, quanto mais cedo... Vocês estão entendendo isso, gente? Quanto mais cedo elas entenderem isso, mais rápido ela vai amadurecer, mais rápido ela vai entender, mais correta será a busca dela a Deus, mais rápido ela vai se resolver, e eu creio que, consequentemente, através da fé e da mudança que houve nela, mais rápido também, essas coisas que tanto lhe preocupavam também serão resolvidas, né? E a pessoa, até ela ter uma maturidade espiritual, Deus não abomina também que a pessoa vá orar, porque ela crê que lá na igreja ela vai unir a fé com os irmãos e ela vai ter essa força, esse apoio, né, dos irmãos para orar em favor de alguma situação, de uma cura, de um problema de saúde, ela procurar o pastor para receber uma oração, né? Porque Jesus mandou isso. Ide, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. A pessoa está com problema espiritual. Eu vou até ao pastor, que é um homem, né, de Deus ali, capacitado para orar por mim. O pastor Henrique botou, ó, exemplo disso foi Pedro. Pedro primeiro pregou a Cristo e depois, lá na frente, ele curou um aleijado. Há casos e casos. Há casos que ele fez isso. Agora, se acontecer em outros casos, ele manifestou o poder antes. Mas, em seguida, ele falava do reino de Deus. Então, você fala do reino e manifesta o poder. Se manifestar o poder, tudo bem, é o que o Michele está falando. Mas não deixe de falar do reino. Não deixe de ensinar para a pessoa o correto. Igual ele fez com a mulher samaritana, né? Então, e você falou uma coisa que a gente estava conversando hoje, muito forte. Que quando a pessoa vem à igreja pelo motivo errado, porque ela foi atraída, a probabilidade, como é que você falou, dela não ficar também é muito grande, né? Porque se a pessoa... Agora a parte mais forte da live agora vai ser essa. Aquela outra vai ser a segunda parte mais forte. Agora a parte mais forte é essa aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Porque a pessoa, ela pode ter sido atraída, né, por esse marketing, né, por essa propaganda, ela vai, mas se o interesse dela era resolver um determinado problema, das duas uma, ou o problema, se não for resolvido, ela não vai voltar mais, né, e aí aquilo que era para ser uma coisa boa, né, não me prometeram que Jesus cura, eu fui lá eu não fui curado, me prometeram que Jesus faz isso, e eu fui lá e não aconteceu. Então, das duas, ou ela pode ir e não voltar mais porque aquilo não aconteceu, ou ela pode ir, receber a cura, a bênção, e também não voltar mais. Não voltar mais, porque já recebeu. Ela recebeu o que ela queria. Eu vou acrescentar mais um aí. 3 casos. Olha só o problema quando o evangelho puro, genuíno, não é ensinado, quando a igreja não é cristocêntrica. Olha o problema disso, quando o homem está no centro, quando a proposta é satisfazer os desejos pessoais da pessoa. Ela vai, você falou, primeiro, ela vai porque ela recebeu uma proposta de que iria acontecer algo na vida dela. E aconteceu. Se ela fosse. E aconteceu. Tem os dois casos. Ela pode ir e não ter recebido aquilo que ela prometeu. Aí não volta mais porque não aconteceu. Não aconteceu. E também não volta mais porque aconteceu. Complicado isso, né? Complicado. As pessoas... mas não foi ensinado.
Então é complicado da parte da pessoa e complicado da parte de quem não ensina também correto. Então, se eu recebo, eu não volto porque já recebi. Interesse. Quer dizer, cadê o relacionamento de amor? Amor. Cadê? Interesse. Então não vou mais porque não recebi. É pirraça. Ou então o interesse é de não vou mais porque já recebi. Não vou mais porque recebi e não vou mais porque já recebi. Então, agora eu vou colocar o terceiro, que é a pessoa que continua indo. Por quê? Quem pode falar aí na live? No terceiro caso, a pessoa continua indo. Por quê? Fala aí, pessoal. Vamos ver se alguém mata essa charada. Primeiro caso, a pessoa não vai mais porque não recebeu. Segundo caso, ela não vai mais porque já recebeu. E o terceiro caso? Ela continua indo. Por quê? Fala aí. Vamos ver quem acerta o terceiro. Pergunta do milhão. $1 milhão, tá? Michele que vai fazer o Pix. Para quem acertar. A pessoa vai por quê? Ela continua indo. Terceiro caso. Por que ela continua? Não, num caso negativo, Nina. Você falou de uma coisa boa, né? Por aí, Gisele. Tua resposta tá boa também, tá correta. Mas por aí. Ela vai porque ela recebeu e ela quer receber mais. Ela quer receber mais. Então, não vai porque não recebeu, não vai porque já recebeu, e a outra que continua indo porque quer mais. Quer mais bênçãos. Essa quarta, né? Quer mais bênçãos, quer mais respostas. Tem quarta aqui que a Soraya falou. Sei que muitos só continuam por ter medo do inferno. Tem também, por medo. Tem também. E tem a parte boa, né? Da pessoa que entendeu rapidamente, porque foi ensinado. Foi ensinado, ó, você recebeu? Não seja. Você tem que agora buscar o reino. O reino, essa bênção que você recebeu é muito pouco. É muito pouco diante do que Deus tem para dar. Diante do que Deus tem para fazer. E tem a questão do vínculo, como a Gisele está colocando, vínculos emocionais, né? Eu vou ficar aqui, vou continuar vindo por gratidão. Mas foi Deus, né? Mas eu vou ficar aqui por gratidão. Então, uma gratidão é uma ganância de querer receber mais. Agora, a parte boa disso é a pessoa que vai por sede de Deus, por sede de servir. Bem... E chega o ponto, né? Aí, porque você nunca se perguntou como que chega a um estágio da pessoa, porque Jesus fala lá, né? Que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos e expulsamos demônios e profetizamos em teu nome fizemos muitos milagres. Quer dizer, vão ter pessoas se achando salvas, mas que estavam enganadas, que não conheciam Jesus. Jesus diz que vai dizer para essas pessoas, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Você sabe o que é lá isso? A pessoa passar a vida inteira na igreja e até ter um título, ter um cargo, e Jesus não conhecê-las? Por quê? Porque elas praticam a iniquidade. Os interesses são contrários aos interesses de Deus. Elas usavam o nome de Jesus, mas elas não conheciam Jesus na sua integridade, no caso, né, de como de fato ele é, não se tornaram filhos de Deus, né? Então isso é muito sério, muito sério, e as pessoas precisam se alertar desse engano, né? Que mais do que elas se dizerem evangélicas, porque hoje no Brasil o número de evangélicos aumentou e tem crescido cada vez mais. Só que qual é a qualidade, né, da fé desses evangélicos? São pessoas verdadeiramente que são filhos de Deus, que têm o caráter de Cristo, são discípulos de Cristo, que são sal da terra. São nascidos de novo. Eu ouvia um pastor que ele falava isso, que aqui no Brasil tem muito isso, né? Fulano é crente, fulano é evangélico, católico, e tem esses nomes. Mas que nos Estados Unidos, segundo ele, não me aprofundei, né?
não sei exatamente, mas ele falava o seguinte, que nos Estados Unidos eles usam, ou pelo menos em alguma parte dos Estados Unidos, o termo os nascidos de novo. Então, isso é perfeito, né? Isso é o melhor termo. Ao invés da pessoa, ao invés de perguntar assim, você é evangélica? Ou falar, eu sou evangélico. Ah, fulano é evangélico? Ou fulano é cristão? Fulano é da igreja? Fulano é crente? Ao invés de usar esses termos, fulano é nascido de novo. Fulano é nascido de Deus. O fulano é nascido de Deus. Aí a gente chega a um nível, a um estágio, né? Isso tudo foi fruto de busca, de estudo, de conhecimento, gente. Nós não, sabe, não sabíamos de tudo e ainda continuamos aprendendo. Sim. Mas conforme a gente vai estudando e vai entendendo, querendo... Porque assim, a gente viu um problema, que eram as consequências, né, de tudo isso. E a gente vai falar um pouco sobre isso na questão da dissonância cognitiva, né? Que foi onde a gente começou a ter um bug aqui mental que a conta não estava fechando, né? Porque a gente começou a fazer essa avaliação e aquilo que se pregava, que se falava, não estava condizendo com o que de fato acontecia, né? Então, quando aquilo que a gente crê, né, seja porque a gente idealizou algo, né, ou seja porque a gente vê uma coisa sendo pregada e a gente vai ver na palavra tá ali outra coisa. Então, quem é uma pessoa saudável mentalmente começa a ver que a psicologia, né, a ciência chama de dissonância cognitiva. É quando a gente procura uma coerência entre o que a gente está ali crendo, que a gente está ali né, acreditando, do que o que de fato está acontecendo, né, o que de fato se faz, se é. Então, quando a gente teve isso, que a gente começou a se aprofundar mais, né, no evangelho, que a gente teve, já contou essa experiência, que foi no período da pandemia, onde a gente teve mais tempo ali de meditar na palavra, e foi vendo as consequências ali de tudo isso, consequências, né, de muitas pessoas fracas na fé, até líderes né, evangélicos caindo na fé. A Bíblia fala que haveriam os escândalos, mas quando é uma coisa assim absurda, alguma coisa está errado. Os frutos ali estão dizendo sobre muita gente de boia, muita gente rasa, e no meio das igrejas em geral, tá? Dessas maioria neopentecostais. Muitas pessoas rasas no conhecimento bíblico, começando pelos pastores, né? Começando por nós, rasíssimos teologicamente, rasos no conhecimento da palavra, conhecedores de versículos isolados e pregadores de versículos isolados, e levando para as pessoas esse antropocentrismo, sem a gente perceber, que coloca, como a gente falou aqui, o homem no centro e tira Deus, né? Então a gente foi vendo, né, as consequências e foi identificando. Tem alguma coisa tá errada, porque a palavra de Deus não falha, mas aqui o que está acontecendo não está batendo, né? Com que a gente, com o que está escrito, com os ensinamentos de Jesus, está vendo essa discrepância. Essa dissonância, olha, com certeza, isso eu tenho certeza, isso eu não acho. Eu tenho certeza que toda pessoa que começar a ler a Bíblia, principalmente os evangelhos, respeitando as vírgulas, os pontos, meditando, orando e lendo como a gente sempre fala, com as lentes de Cristo. O que Cristo quer dizer? Como Cristo era? Como que ele é? Como que ele agia? O que ele falou aqui? Tá? Esquece o que eu ouvi minha vida inteira. Esquece tradições. Esquece o que eu estou acostumado. Esquece o que eu ouvi de pessoas. A não ser que o que eu ouvi
bata com o que Cristo está falando. Ok, eu não vou esquecer o que falaram. Amém, graças a Deus. Mas se eu ouvi uma coisa durante 20 anos, mas Cristo está falando outra, os evangelhos ensinam outra, então esquece o que eu ouvi em 20 anos. Eu aborto o que eu ouvi em 20 anos, eu rejeito o que eu ouvi por 10, 20, 30, 40, 50 anos e vou dar valor ao que Cristo está dizendo. Mas porque agora eu estou me aprofundando, porque agora eu estou lendo, como a gente tem ensinado no Mergulhando no Evangelho, eu estou lendo o contexto, o capítulo anterior, capítulo posterior, o que vem antes, o que vem depois, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Quando eu me aprofundo desse jeito, é impossível que a pessoa não tenha uma dissonância cognitiva. É impossível, porque ela vai ver que não bate, que o quebra-cabeça fica quebrado. Ele não monta, ele não encaixa. Ela faz aquela conta, lembra da época da escola, matemática? Você faz a conta, tira a prova real, não dá. Você tem que ter a ajuda de alguém, de um professor, de um amigo, para poder calcular correto e a conta fechar, porque a sua conta não está fechando, não fecha. O que a gente estudou na escola sobre lógica, né, matemática, que a gente achava uma coisa chata, mas que a gente falava, será que eu vou usar isso um dia? Eu não vou usar. Precisamos. Hoje a gente consegue pensar por conta do que a gente estudou lá atrás, né? E consegue por si mesmo fazer o cálculo, raciocinar o que é coerência, né? Enfim, o que é coerente, o que não é. Mas quando a conta não fecha, né? A gente que é inteligente dá um bug na mente, né? Então acontece essa dissonância cognitiva, que é a nossa mente que vê que as coisas não estão batendo e aí começa a gerar um conflito, porque aquilo vai contra... Por isso que tem muitas pessoas que, pessoas que... Agora vou fazer só um parênteses aqui, mas depois você pesquise o que se trata e tudo mais. Mas assim, existem pessoas que hoje elas aprendem através da internet, do Facebook, do Instagram, e se acham pós-graduadas de algum determinado assunto, né? E aquilo vira uma crença tão grande na vida dela que ai de quem falar contra aquilo, porque aquilo né? E quanto mais uma crença está enraizada dentro da gente, mais difícil é da pessoa se abrir mão daquela crença, porque tem um fator, Marcelo, que a gente estuda sobre isso também na dissonância cognitiva. O ego. O ego é um fator crucial, porque a pessoa que tem o ego inflamado... Mas o ego que a própria religião alimenta, que muitas igrejas alimentam, justamente por colocar o homem em evidência. Exatamente. Porque essa coisa de você vai receber, você isso, você aquilo... Tudo isso alimenta o ego. Exatamente. As mensagens mais procuradas, com mais visualizações, com mais curtidas e mais comentários, mais admiradas, são mensagens que nos confrontam, que nos rasgam, que nos fazem, sabe, é aquilo que a gente não queria ouvir, mas, poxa, é Deus falando, ou as mensagens que a gente fala, ai, que bom ouvir isso. Estava querendo ouvir isso, precisava ouvir isso, mas precisava no sentido de concordo. As pessoas procuram algo para elas concordarem. Na verdade, algo que bata com aquilo que ela pense. Eu tenho um pensamento, eu tenho uma opinião, e eu quero um lugar, eu quero uma mensagem, eu quero uma pregação que fale, ensine aquilo que eu penso, que eu gosto, que eu quero, que eu prefiro. Porque aí junta a fome com a vontade de comer. Então, nós temos um lugar que alimenta o ego, eu quero ter o meu ego alimentado, e aí fica tudo certo. Agora, cadê o evangelho aí que eu não sei? Jesus, evangelho, porque Jesus é humildade. Evangelho é você morrer, se negar, pegar a cruz e se negar. O evangelho, até anotei isso aqui, ó. O evangelho, ele está relacionado, isso que a Michele falou do ego é muito forte, a uma reconfiguração psicológica, uma reconfiguração sentimental, uma reconfiguração mental, uma reconfiguração de ética, aonde eu deixo de ser quem eu sou para nascer de novo. Quer dizer, o que eu penso, o que eu aprendi, travou aqui os comentários. Gente, não estou conseguindo ler os comentários. Travou. Eu vou encerrar a live agora falando do ego.
e nós vamos fazer a parte 2 amanhã, falando hoje a gente falou mais dessa parte errada, né, do que é errado, do que não é Igreja de Cristo, não é mercado. E amanhã vamos falar da Igreja de Cristo, da parte boa, saudável, madura, pura, genuína. Amanhã vamos falar só de coisa boa, tá? Só da parte boa. E vamos falar dessa gravidez, tá? Eu vou dividir essa live em 2, porque a live que nós faríamos amanhã, o confronto com o pastor Joel e o pastor Anderson, não poderá ser amanhã. Houve um imprevisto e o pastor Joel não poderá participar amanhã. Mas ele já confirmou, o pastor Anderson também, e eu confirmei, nós 3, está confirmado, domingo, a live do confronto, 8h30 da noite. 8h30 da noite, domingo, a live, o confronto, parte 2. Mas amanhã, quinta-feira, às 8h45, nesse mesmo horário de hoje, nós vamos fazer a parte 2 dessa live aqui, a Igreja de Cristo não é mercado. Hoje a gente falou mais dessa questão, da parte negativa, que tem que ser confrontada, tem que ser combatida, tem que ser ensinado, e amanhã a gente fala de todas as partes boas. Mas aqui, completando, Michele, essa questão do ego, a pessoa ela diz assim, olha, isso foi o que eu ouvi a vida inteira, é o meu pensamento, é um pensamento, é uma opinião que eu tinha formada, é um pensamento fixo que eu tinha, sempre pensei assim, mas eu abro mão desse pensamento porque ele não está de acordo com Cristo, com o Evangelho. Isso não está de acordo com Cristo. Não está de acordo com Cristo. Você sabe o que é uma personalidade narcisista? Você já estudou, já ouviu, já leu sobre isso? Uma personalidade narcisista. Você sabe o que é um narcisista? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é quando uma pessoa ela trabalha, ou quando coisas são feitas para que a sua imagem fique em evidência, para que a sua imagem seja reverenciada ao extremo? Foi isso que Paulo falou quando estava havendo divisão na igreja. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Porque se Paulo quisesse, fala que você é de Paulo, ele estaria tendo um comportamento narcisista, querendo glória para ele, querendo ficar em evidência. Se Apolo dissesse, olha, fala que você é de Apolo, né? Por exemplo, eu, Michele, como pregador do Evangelho, eu pensaria 1000 vezes e provavelmente eu não aceitaria, a não ser se aparecesse uma editora ou uma pessoa especialista em escrever livro e o livro fosse escrito sobre a minha vida, sobre a minha biografia. Eu falei, não quero minha biografia, não quero um livro sobre mim, a não ser que seja para falar do que Cristo fez em mim, do que Cristo fez na minha vida, do que Cristo tem feito, do que Cristo... Se for um livro que de ponta a ponta, é como a Bíblia, coloca Cristo em evidência, amém, graças a Deus. Do contrário, não. Porque é Jesus que tem que estar no centro sempre. Porque aí seria um livro cristocêntrico. Se é um livro que eu, como pregador do Evangelho, se é um livro que falasse só de mim, então estaria eu no centro e Cristo teria saído. Então, a glória é toda de Deus. É Cristo que tem que estar no centro. Agora, é tentador para o ego. É tentador para o ego quando a gente é colocado em evidência. É tentador, mas a graça nos basta. Paulo não aceitava isso. Nenhum dos homens que pregavam o evangelho de forma genuína aceitavam serem colocados no centro em nenhum momento. Em nenhum momento. João Batista, como a gente citou, falou para Jesus, eu não sou digno. Jesus falou para ele, me batiza. Ele falou, eu? Quem sou eu para te batizar? Jesus falou, faz isso porque esse é o plano do Pai. Essa é a vontade do Pai. Tem que ser assim. Isso está planejado já, João Batista. Então tá bom. Só porque eu só estava mandando. Porque ele sempre fez isso. O que vai vir depois de mim... João Batista falou, estou batizando vocês com água. Mas o que vem depois de mim é muito maior do que eu. E ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E essa é
a mensagem que a lógica do por evangelho. detrás, Morte. né, Marcelo, da questão da pessoa ocupar o lugar, querer, foi a mesma coisa que Satanás, né? O anjo fez, Lúcifer. que quis se achar superior a Deus. Então, assim, quando a gente deixa o nosso ego, o nosso querer em evidência, a gente está sendo o nosso próprio Deus, né? A gente está sobrepujando a Deus. Eu sei mais do que ele, né? Digamos assim. Então, quando a pessoa ela se afasta, né? E ela acaba sendo escrava do pecado. Ser escrava do pecado é isso. É quando eu me acho no direito, né, de me sentir superior ao que Deus diz, né, que é o certo, que é os ensinamentos de Jesus. E aí, quando a gente tá livre do ego, quando a gente tá livre do nosso querer, quando a gente morre, aí a gente acha a vida, né, a gente não é mais escravo do pecado. Então a gente fica livre. Essa é a lógica do evangelho. A lógica do evangelho não é a gente vivo, é a gente morto. É essa carne corrompida, morta, para a gente ressuscitar com Cristo, para nascer de novo. Então, meu eu morto, o meu ego morto, eu anulado, minhas vontades de lado, para que a vontade de Deus seja feita. Vamos encerrar a live agora, e olha só isso aqui. É você, preste bem atenção nisso que eu vou falar aqui no finalzinho dessa live. Parte 2 amanhã, hein? Quinta-feira, 8h45. É você atrás e Deus na frente, te guiando. O Espírito Santo, ele vem para nos guiar toda a verdade. Então, a gente atrás e ele na frente. A nossa vontade subordinada à vontade dele. Eu quero isso aqui, mas se ele não quer, então eu queria, não quero mais. Seja feita a vontade dele. E a minha? A minha não. A dele é melhor. Eu tô morto. Eu tô morto. Eu tô com a cruz. Tô com a cruz. Minha cruz está aqui. A minha cruz está aqui, eu não cortei ela não. E eu me nego todos os dias. Aí você vai ter a vida de Deus e os planos de Deus vão se cumprir. A vontade de Deus vai ser feita na sua vida. Agora, a pessoa que quer ficar viva, não dá. Porque aí ela não vai ser ressuscitada. E é a pessoa que quer que prevaleça o que ela pensa, o que ela acha, o que ela está acostumada, o que ela sabe, o seu eu acho, eu penso, eu quero. Então quem está na frente, ela não morre, então ela não ressuscita. Ela não morre, então não nasce de novo. Então ela não tem a nova vida. E quem está na frente é ela, e Deus atrás. E é isso que as pessoas acham que vai acontecer, né? Ela vai na frente, tomando as decisões por conta própria, né? Fazendo algumas coisas do seu jeito, às vezes ora, às vezes não, mas às vezes ora, mas na hora de decidir faz o que ela queria. Aí muitas coisas naturalmente dão erradas, porque a gente está fazendo do nosso jeito, e depois que dá errado, ela quer que Deus venha atrás, consertando todas as burradas que ela indo na frente fez. Isso não vai funcionar. Não é assim. Nunca foi, não é e nunca será. Não é a gente na frente, ele atrás e ele consertando nossas burradas. É ele na frente, nos guiando à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Vou encerrar agora, mas suas considerações finais, alguma coisa? Não, eu tinha pensado em uma coisa, mas eu acabei esquecendo. Depois deixa para parte 2. Né? Parte 2, amanhã, todos vocês estão convidados. Infelizmente, os comentários travaram e eu não consegui ler mais nada. Vamos tentar aqui, ó. Não. Isso que eu queria falar. Continuar. Opa! Não. Travou mesmo. Voltou. Tá travado. Então amanhã, parte 2, gente. Quem puder, eu vou deixar salvo. Comente, curta, compartilhe. E vamos convidar mais pessoas para a parte 2, que vai ser melhor do que a 1. Porque melhor falar das coisas boas, né? É necessário falar dessas coisas. É necessário falar do que está errado. Para a gente consertar, né? É necessário. É muito necessário. É necessário. Mas é melhor falar da parte boa, né? É melhor falar da parte boa. Então amanhã vamos falar sobre a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo. Como funciona a Igreja de Cristo?
como que é a vontade de Cristo. Algumas coisas, várias já falamos aqui, mas a gente deu ênfase à igreja de mercado, né? A igreja que não é a de Cristo. E a busca que não é por Cristo, são pelas coisas de Cristo. E isso é uma coisa que implica até uma preocupação atual com o futuro, as próximas gerações, não só na questão política, né? Porque a gente também tem estudado sobre isso. Quando chega na questão política, é porque a coisa lá atrás já desandou. Então, os princípios, os valores que a igreja era para fazer o papel ali de formar, né? De realmente os cristãos passarem os valores para os filhos, né? Isso tá sendo interrompido. Então, isso corre o risco das próximas gerações, mas não é culpa dos governantes. Os governantes ali é só um reflexo da nossa sociedade atual. Então, a gente não vai resolver colocando políticos que vão ali só... Muitas vezes eles não podem tomar as decisões sozinhos, depende de muitas outras decisões, né, para eles poderem governar, mas ali não vai resolver. A nossa esperança não está nos governantes. A nossa esperança, a chance ainda se a gente se consertar, se a gente primeiro começar de nós, né, antes de querer consertar a nossa mudança. A gente tem que se consertar para que a gente possa passar esses valores para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, para os nossos familiares, para a nossa comunidade, participarmos de uma comunidade cristocêntrica, saudável, para que esses valores se espalhem para o mundo, né? A gente até estava vendo uma pergunta de uma pessoa, de um membro, né, de uma igreja, perguntando, mas qual faculdade de teologia você indica? Não, porque a faculdade de teologia ela é essencial para quem vai exercer o ministério, né, de pastor, ou seja lá, algum cargo que ela vai exercer em uma igreja institucional. Mas o principal é o conhecimento do evangelho, que todos nós cristãos temos que ter e estarmos profundos, alicerçados nele, porque aí a gente também estava comentando, porque a gente também precisa de médicos, a gente precisa de advogados, assistentes sociais, a gente precisa de todas essas profissões aí instaladas na sociedade para que a gente venha ser sal, para que a gente venha ser luz. E é isso que ao longo da história do cristianismo, da tradição da igreja, é o que a igreja fez. O problema é que hoje se tem uma ideia de mundo como se fossem fora das quatro paredes da igreja. Há um mundo lá fora. Quando, na verdade, o mundo, o espírito do mundo, são esses valores invertidos, que pode estar dentro da igreja, muitas vezes. Exato, isso que eu ia falar. O mundo vindo para dentro da igreja. Né? A igreja com modos operantes de mundo corporativo, por exemplo. Então, é a igreja de Cristo influencia de dentro para fora, e não o contrário. Gente, Deus abençoe vocês. Uma ótima noite para quem participou ao vivo. Está travado aqui, então já tem tempo que eu não consigo ler absolutamente nada do que foi escrito aqui, infelizmente. Mas comente lá na gravação, tá bom? No que vai ficar no feed. Deus abençoe a todos, um abraço e até amanhã na parte 2.